Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós continuamente, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça e abundando no conhecimento salvador da pessoa de Deus e da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo lá em João 17, verso 3. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, hoje quinta-feira. Ontem, na lição da quarta-feira, nós vimos a hipocrisia dos judeus, querendo tirar as pessoas que estavam mortas na cruz, ou matar, quebrando as pernas para tirar da cruz, porque ia começar um grande sábado, um feriado e o Shabat juntos. E vimos também que quando os soldados romanos foram retirar os crucificados, tiveram apenas que quebrar as pernas dos dois malfeitores que estavam ao lado de Cristo, um à direita e outro à esquerda, mas quando foram quebrar as pernas de Cristo, ele já estava morto e por isso não quebraram as suas pernas, Foi isso que nós estudamos ontem e aprendemos sobre essa tipologia interessante e o porquê não quebraram as pernas de Cristo. E hoje, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento: que fez o soldado que não quebrou as pernas de Jesus? João 19, versículo 34, diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado, como uma lança. Pegou uma lança, e furou Jesus do lado, na lateral, ali nas costelas, E logo saiu sangue e água. Que coisa impressionante, Mais um sinal, depois da morte de Cristo, o Senhor Deus ali operando, Um milagre poderoso, Cristo já morto. E aí, chega o soldado que vê Jesus já morto, Eles não vai quebrar as pernas, mas aí agora ele vai pegar uma lança e vai furar entre as costelas para tentar atingir o coração, que era uma prática ali dos romanos para sangrar, ali na lateral, justamente buscando a lateral esquerda, para tentar atingir o coração de Cristo, não para acelerar a morte, mas para confirmar a morte. E os romanos, eles tinham essa prática, Depois de uma grande batalha, quando aquele monte de corpo no chão ali, inclusive eles diziam que isso era uma atitude de humanidade, porque eles não eram tão perversos e tão bárbaros contra as outras tribos, contra as outras nações, os outros reinos. Então ele pegava aquele exército de homens e saía no campo, só conferindo, aqueles que estavam gemendo, que estavam mortos, e aqueles que estavam se fazendo de mortos, eles acabavam de matar ali, chamando de morte rápida, sem sofrimento, para eliminar o sofrimento das pessoas. É isso que eles justificavam. Então os romanos já tinham essa prática. Então, para conferir que já estava morto, mas para conferir realmente se estava morto, eles fazem isso. Chamavam de conferência, a conferência da morte. Eles fizeram isso. E fez isso por uma orientação técnica que o soldado do exército recebia, mas ela acabou fazendo isso para promover ali um grande sinal, um sinal dos céus, Que ele, ao enfiar ali a lança, atravessar o corpo de Cristo ali com a lança, atingindo um órgão vital, A Bíblia não diz que atingiu o coração, não diz isso, mas ao atingir um órgão vital para promover um resto de sangria, porque Cristo já tinha perdido quase o sangue todo, tinha pouco sangue ali, porque ele sofreu muito e perdeu muito sangue, muitos cortes. Pois bem, e aí a Bíblia diz claramente aqui que sai primeiro sangue, quando ele fura sai o sangue, e depois sai a água. Que coisa impressionante, mais um sinal importante para entendermos, por exemplo, o que João vai dizer numa carta sua específica, lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 7 e 8, falando
da missão de Cristo, da sua obra, ele diz, é aquele Jesus Cristo que veio por água, por sangue e pelo Espírito. Pelo Espírito, água e sangue, diz ele na ordem inversa, né? Colocando o Espírito em primeiro. Jesus é aquele que veio pelo Espírito, por água e por sangue, né? Então Cristo é aquele que veio por água quando se batizou, o grande sinal de João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Foi ali na água que ele foi revelado, né? Aqui na cruz do Calvário ele derrama o sangue e recebe o Espírito de Deus lá também, né? E é aquele que no Pentecoste, água, Jordão, sangue, cruz do Calvário, e 50 dias depois, Jesus está batizando os seus discípulos lá no dia de Pentecoste com o Espírito Santo. É aquele que veio para a terra com água, né, pelo Espírito, água e sangue. E aqui está exatamente as duas substâncias pela qual todo ser humano pecador que é culpado pela morte de Cristo, como aquele soldado que nos representa como pecador, né? Precisa, é o que ele precisa. Na morte você precisa dessas duas coisas. Você precisa de sangue e de água. Primeira coisa que você precisa, sangue. O sangue purificador de Cristo. Todo pecador que se aproxima de Cristo, ele precisa do sangue para purificar dos seus pecados. O apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos comprados para Deus não com o valor como é que ele chama? Ele diz assim, por vãs, né? Ele fala vãs valores ou preço vão da prata e do ouro. Vocês não foram comprados por prata ou por ouro, né? Vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, Pedro está nos mostrando que o sangue de Cristo era tão caro, era tão precioso, que a minha culpa não poderia ser paga com prata e ouro. Mas o sangue de Cristo era tão caro, era tão valioso, que ele comprou a vida eterna. Já imaginou você comprar a vida eterna? É algo muito, assim, é algo que o ouro e a prata e as riquezas do mundo se tornam insignificantes diante da preciosidade que é o sangue de Cristo. Aí ele diz lá, fomos lavados nesse sangue, lavados e purificados com o sangue de Cristo. Então, todo pecador que se aproxima de Cristo, a maior necessidade, primeiramente, que ele recebe é justamente o sangue purificador. Porque depois que ele é purificado por pelos méritos da obra de Cristo, pela fé, né, da obra em Cristo, o sangue purificador, ele recebe a água. O que é a água? É a palavra, né? A lavagem da água pela palavra. Então, o sangue purifica de todo o pecado e a água mantém o homem limpo pelo conhecimento progressivo, né? Progressivo e crescente, né? Progressivo em todos os sentidos, né? Progressivo para frente e para cima. Ele é um conhecimento progressivo que vai mantendo o homem limpo. O conhecimento profundo da palavra de Deus na mente do homem vai mantendo ele limpo, né? Perfeitamente puro, para manter inclusive a presença de Deus e de Cristo em seus corações de forma espiritual. E esta é a beleza da revelação que nós temos aqui nesta cena. Esta cena aqui parece muito dura, muito violenta, mas é uma grande tipologia, né? Esses elementos aí, os elementos, né? Porque foi um fato real. Um fato real, né? Esses elementos, água, sangue, tipificam isso. Paulo vai explorar isso, Pedro vai explorar isso, João vai explorar isso, justamente para mostrar, né, trazer à tona e nós compreendermos tudo aquilo de cerimonial que envolvia carne, sangue, água, lá no santuário do Antigo Testamento. Continuando, amados, vamos agora para a próxima pergunta, a pergunta 10, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Diante disso tudo, que testemunho vivo e ocular dá para nós, né, o apóstolo João nos dá? João 19, versículo 35, está escrito assim:
E aquele que o viu testificou. Está falando dele na terceira pessoa. Aquele é dele, João. E aquele que o viu, eu o vi e testifico. Olha só o que João está dizendo aqui. Ó. E o seu testemunho, o testemunho de João, é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Que coisa linda, né? E aqui o apóstolo João está dizendo claramente que ele só está testificando daquilo que ele está vendo. Ele não é, porque há testemunhas, eu, você, somos testemunhas. Quando a gente começa a falar de Cristo, nós somos testemunhas da testemunha. Nós estamos repetindo o que Mateus escreveu sobre Cristo, o que Marcos escreveu, o que Lucas, que João, que Paulo, que Pedro, né, o que eles escreveram sobre Cristo. Nós estamos testemunhando a partir de uma testemunha, mas João não. João está testemunhando do fato real acontecendo. Ele está diante do fato, ele é uma testemunha ocular. Ele é uma autoridade máxima para testemunhar. Então ele disse, o meu testemunho ele é verdadeiro porque eu vi, eu estou testificando daquilo que eu vi. Não foi que me contaram. Hoje eu testifico daquilo que me contaram na Escritura. Mas João não. Ele é testemunho ocular. Né? É por isso que João vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó, o que nós vimos, é mais ou menos assim o verso, né? O que nós vimos e ouvimos com os nossos próprios olhos e próprios ouvidos, né? O que ele está querendo dizer aí. O que nós vimos e ouvimos, isso vos testificamos. Quando ele fala nós, ele está falando das outras testemunhas que estavam com ele. Quem eram? Os apóstolos, os demais apóstolos. Nós, né? Ele não fala ele não diz eu, diz nós porque não foi ele sozinho que viu isso. Os outros discípulos também viram muito disso, né? Ele diz assim, olha, o que nós vimos e ouvimos, isso vos testificamos. E a nossa comunhão é unicamente com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, veja só, quando João vai dar esse testemunho lá na frente, ele está exatamente usando a mesma linguagem que ele gosta de usar. Ele está dizendo sempre, olha, eu sou uma testemunha ocular. Eu sou uma testemunha auricular. Eu vi e eu escutei da boca do original, da boca do próprio Cristo. Eu vi ele fazer o milagre. Eu vi ele ressuscitar. Eu vi ele se transfigurar. Em todas as cenas estava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Eu vi ele mandar lançar uma rede do lado e aonde não dava peixe nenhum, no raso, e a gente quase afundar 2 barcos porque não conseguia pegar tanto peixe. Eu vi isso, não me contaram. Então, quando João usa essa linguagem, é uma linguagem muito poderosa, de alguém que teve uma relação, não uma relação próxima, uma relação íntima com Cristo. Né? É alguém que é uma autoridade grandiosa. Isso inclusive, me tocou muito para que eu pudesse querer estudar com tanta profundidade o livro de João. Estamos estudando há quase um ano o livro de João, né? Com tanta profundidade, cada verso, cada detalhe, devido a essa forma poderosa como ele testemunha. Uma forma, para mim, o mais fantástico dos evangelistas é o apóstolo João. Porque ele consegue enxergar, ele é conduzido pelo Espírito de Deus a enxergar coisas espirituais que os outros não enxergam. Não é que o livro de Mateus não seja importante, claro, gosto muito, leio muito, gosto de todos, né? Tem informações ali impressionantes. O livro de Marcos, né? Bem histórico, com detalhes bem históricos. O livro de Lucas, muita emoção, o Lucas traz muita emoção ali para o texto, né? Toca muito, sensibiliza muito, a gente fica constrangido quando lê o livro de Lucas. Então, cada um tem uma característica. Mas o livro de João, ele é profundo espiritual. Quem lê o livro de João encontra ali informações que os outros não conseguiram perceber. Não que os outros não tivessem o Espírito Santo. Não que os outros não fossem ungidos, né, inspirados por Deus. Não, todos foram. Mas a cada um Deus deu uma obra específica. A de João é algo assim impressionante. Ele consegue enxergar coisas espirituais
assim, preciosíssimas, são assim, as pérolas do tesouro, porque ele está falando informações ali que está falando aos homens e mulheres espirituais. Usa muitos símbolos, cada detalhe, ele presta atenção em detalhes espirituais que os outros muitas vezes não prestam atenção. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente para analisar esta beleza, né? E ele diz, o meu testemunho é verdadeiro, porque trata de um testemunho espiritual. E aí, essa informação estimuladora da fé, que a gente pega aqui do apóstolo João, é importante para que quando nós, como pregadores do Evangelho, aqueles que vão fazer novos discípulos, tenha isso no coração. Que o nosso testemunho tem que ser poderoso e verdadeiro. O nosso testemunho de um relacionamento com Deus vai tocar profundamente o coração das pessoas. Uma coisa é você dizer, olha, eu conheço um irmão, eu conheço uma irmã que passou por esse problema assim, essa pessoa orou e Deus atendeu a situação dela. Isso já tem muito poder. Vai motivar bastante a pessoa que está lá do outro lado ouvindo isso. Você vai ajudar muito, estimulando a pessoa a ir para a fé, a ir para Cristo, a ir para a Bíblia, não é? Vai ajudar muito. Agora, tem muito mais poder quando você abre a boca e diz assim, aconteceu comigo. Eu estava com a doença terminal e o Senhor me curou. Olha quanta força tem isso. Eu não estou dizendo que aconteceu com outro, não. Eu sei o que eu senti, cada dor, cada dificuldade, tudo que eu passei. Olha, aconteceu comigo, eu orei e o Senhor me respondeu. E era uma situação muito difícil. E isso transformou a minha vida. E você conta para as pessoas daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você experimentou, daquilo que você mesmo viveu. Isso tem muito poder. E é isso que João está, além de contando para nós, né, hoje, o que ele viu e ouviu como testemunho verdadeiro, ele, acima de tudo, também está me estimulando até uma experiência com Cristo como ele teve, para que o nosso testemunho também seja assim. Daquilo que os nossos próprios olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, ou se o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, o corpo sentiu, a mente espiritual sentiu o poder de Deus que nos trouxe, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas crerão, né? Diz a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe com esse discernimento espiritual, para que, assim como João, nós possamos testemunhar e o nosso testemunho seja fruto de uma experiência íntima e poderosa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.